Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou resolver alguns exercícios sobre progressão aritmética. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Então hoje a gente vai resolver 4 exercícios de progressão aritmética. Primeiro, um retângulo é o primeiro polígono de uma sequência. A partir desse termo, cada novo termo da sequência é formado pela adição de um retângulo semelhante ao retângulo adicionado no termo anterior, com lados indicando o dobro do tamanho, conforme a figura. O número de lados do polígono formado no centésimo termo dessa sequência é igual a... Muito bem, então olha só, ele quer saber o número de lados do polígono formado no centésimo termo da sequência. Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui nessas figuras da nossa sequência. A nossa primeira figura é um retângulo, então ela possui 4 lados. 1, 2, 3, 4, ok? A segunda figura, olha só, vamos ver quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, então aumentaram 2. A terceira figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, aumentaram 2. Bom, o que vai acontecer aqui de uma figura para outra? Sempre vai aumentar 2 lados de uma figura para a figura seguinte, tá? Então, o número de lados vai ser dado por uma PA, que é 4, 6, 8 e assim por diante, tá? Então, vai ser uma PA de razão 2, uma progressão aritmética de razão 2, porque de um termo para outro tá sendo somada 2 unidades, ok? Ele quer saber o número de lados do centésimo termo. Então, na verdade, ele quer o centésimo termo dessa PA, tá? Que seria o A100. Bom, vamos lembrar qual que é a fórmula que a gente utiliza para encontrar o termo geral de uma PA. A fórmula do termo geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que é a razão, tá? Lembrando que não necessariamente a gente precisa usar o A1, tá bom? A gente poderia usar um AK aqui, e aqui ficaria N menos K, tá bom? Se eu tivesse outro termo para usar que não fosse o primeiro, ok? Mas no caso a gente tem o primeiro, então a gente utiliza ele. Eu quero o A100, eu quero o centésimo termo. Então, o A100 vai ser igual ao A1, que é o 4, é o primeiro termo, mais N menos 1. Se eu quero o A100, é porque o meu N é o 100. Então, aqui vai ficar 100 menos 1 vezes a razão, que é 2. E aí, é só a gente resolver essa conta. 4 mais 99 vezes 2 vai ficar 4 mais 198, que é igual a 202. Pronto. Isso significa que o meu centésimo termo, a centésima figura dessa sequência, vai ser um polígono com 202 lados. Então, é o B, ok? Muito bem, então tá vendo que aqui o que a gente precisava usar de PA, primeiro era perceber que é uma PA, né? Saber identificar qual é a razão dessa PA e aí lembrar de como a gente descobre um termo qualquer dessa sequência, ok? Próximo. Paulo Roberto deseja comprar para sua filha uma boneca que custa R$500. Então, decidiu juntar seu dinheiro durante 30 dias num cofre de barro da seguinte forma. No primeiro dia, colocou R$1. No segundo dia, colocou R$2. No terceiro dia, colocou R$3. E assim sucessivamente, aumentando apenas R$1 de um dia para outro. Ao final dos 30 dias, Paulo Roberto terá em seu cofre. Então, ele quer saber aí se ele vai ter o valor da boneca, ou um pouco mais ou um pouco menos. Bom, então, de novo, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que isso se trata de uma PA, tá? Olha só, ele colocou R$1 no primeiro dia, 2 no segundo, 3 no terceiro e assim por diante. Sempre acrescentando R$1 de um dia para o dia seguinte. Então, é uma PA
de razão 1. Ele quer saber quanto que ele vai ter ao final dos 30 dias. Então, na verdade, ele quer a soma de todos esses valores até chegar no valor que ele vai colocar no 30º dia, ok? Então, a gente vai precisar descobrir a soma. Deixa eu colocar aqui do lado, pra gente lembrar, então, da fórmula da soma dos termos de uma PA. A fórmula é SN, soma dos N primeiros termos, igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, como eu quero a soma dos 30 primeiros termos, né, que é a soma dos valores que ele colocou nos 30 dias, vai ser A1 mais A30 vezes 30 dividido por 2. Bom, o A1 é 1, que é o primeiro termo, o A30 a gente não tem. Então, antes da gente poder calcular o valor dessa soma, a gente vai precisar utilizar a fórmula do termo geral para descobrir quem é o A30, tá? Então, eu vou fazer aqui antes num cantinho. A N, que é a fórmula do termo geral, é a mesma que a gente acabou de usar no exercício anterior, é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, eu preciso do A30, vai ser A1 mais 30 menos 1 vezes R. O A1 é 1, 30 menos 1 dá 29, a razão dessa nossa PA é 1, então vai ficar 1 mais 29, 30, ok? Não necessariamente a gente precisava usar essa fórmula nesse caso, né? Porque como no primeiro dia ele colocou R$1, no segundo dia R$2, no 30º dia vai ser R$30, tá? Mas se não fosse um valor tão certinho assim, né? Aí a gente precisaria realmente usar essa fórmula, então tá aqui, feito. Muito bem, o A30 vai ser 30 então. Então vamos voltar agora para a soma dos 30 primeiros termos. Agora a gente substitui o A1, que é o primeiro termo, é 1, o A30 é 30. Aqui, ó, 30 e dividido por 2 a gente pode simplificar, tá? 30 por 2 dá 15, então já coloca 15 ali. Soma dos 30 primeiros termos vai ser 1 mais 30, 31. Então, vai ficar 31 vezes 15. E 31 vezes 15 é 465. Isso significa que ao final dos 30 dias, ele vai ter R$465. E aí, vamos dar uma olhada agora nas alternativas. Esse dinheiro, ó, quanto que ele precisava para a boneca? Ele precisava de R$500, né? R$465, deixa eu só arrumar aqui. É R$50 a mais, a menos, 35 a mais, 35 a menos, ou é o valor que ele precisa? É 35 a menos, né? Ele não conseguiu. Ele não vai ter conseguido juntar o valor que ele precisava, ele vai ter R$35 a menos com relação ao valor da boneca. Então, é o D, beleza? Ok? 500 menos 465 é igual a 35. Então, ele tem R$35 a menos, certo? Então, olha só, nesse exercício a gente precisou identificar que é uma PA, usar a fórmula da soma dos N primeiros termos e a fórmula do termo geral, tá? Que não necessariamente precisava usar nesse caso, mas também tá incluso aqui no raciocínio. Próximo. Unicamp. Considere que A, B, 3, C é uma progressão aritmética de números reais e que a soma de seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a... Muito bem, então ele deu uma progressão aritmética de 4 termos e ele falou que a soma desses elementos é 8. Daí ele quer o produto desses elementos. Então, a gente vai precisar descobrir aí o valor de A, B e C, tá? E aí, eu tenho uma dica para vocês. Quando a gente tem, assim, uma PA, uma PG, e a gente não sabe quais são os termos, procura escrever utilizando o mínimo de letras possível. Pra gente ficar com menos incógnitas, pra gente conseguir, daí, descobrir de forma mais fácil o valor dessas incógnitas. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de representar essa PA por A, B, 3 e C, olha só, a gente já sabe que é uma PA.
E a gente sabe que a PA, de um termo para outro, soma uma mesma razão, ok? Então, olha só, por exemplo, esse C, ao invés de chamar de C, eu não poderia te chamar de 3 mais R? Porque o C é 3 mais a razão. O B, eu não posso chamar de 3 menos R? E aí eu vou ficar com menos letras. Então, olha só, eu vou representar assim, ó. Eu tenho 3 aqui, eu vou usar o 3 como referência, né? O B, ele tá antes do 3, então ele vai ser 3 menos R. O A, 3 menos 2R, porque ele tá 2 casinhas aqui antes do 3. Então, vai ser assim, ó. O A é 3 menos 2R, o B é 3 menos R, aí vem o 3 e o C, que é 3 mais R. Ok? Estão percebendo que de um termo para outro, ó, é como se eu estivesse somando R, que é a nossa razão, ok? Só que ao invés de eu precisar usar 3 letras aqui, A, B e C, eu precisei usar uma letra só, que é o R, tá? E isso vai facilitar muito pra gente. Então, essa é uma dica. Procurem simplificar a escrita aqui. Se a gente já sabe que é uma PA, leve isso em consideração e tenta escrever utilizando menos letras, tá? Bom, beleza. A gente sabe que a soma desses elementos é 8. Então, agora sim, a gente vai somar esses 4 elementos, mas dessa forma que eu escrevi. 3 menos 2R mais 3 menos R mais 3 mais R. A soma desses 4 elementos tem que ser igual a 8. Olha só, aqui vai dar para cancelar esse menos R com esse mais R. A gente vai conseguir descobrir o valor de R aqui. 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12, então vai ficar 12 menos 2R igual a 8. Menos 2R igual a 8 menos 12. Menos 2R igual a menos 4. Divide o menos 4 por menos 2. R igual a 2. Pronto, ó, a gente já descobriu qual que é a razão dessa PA. Se a gente sabe a razão dessa PA, agora a gente consegue saber quais são os termos. Então, volta aqui na PA do jeitinho que eu escrevi e troca o R por 2. Esse primeiro termo ficaria 3 menos 2 vezes 2. O segundo termo, 3 menos 2. O terceiro é 3. E o quarto termo é 3 mais 2. Então, vai ser 2 vezes 2 é 4. 3 menos 4 menos 1. 3 menos 2, 1. 3 e 3 mais 2, 5. Essa é a nossa PA. Daí, ele quer o produto desses elementos. Então, se a gente fazer menos 1 vezes 3 vezes 5, isso vai dar menos 15. Pronto. Esse é o produto dos termos da nossa PA. Então, é o C. Beleza? Então, ó, nesse exercício, essa dica aqui importantíssima, tá? Isso aqui é muito útil, tanto na PA quanto na PG. Só lembra que na PG, ao invés de somar os termos aqui, somar a razão, a gente multiplica, tá? Mas também dá para usar muito essa ideia de escrever em função da razão. Escrever os termos em função da razão, tá bom? E vamos para o último de hoje. Em uma progressão aritmética, a soma dos 10 primeiros termos é 400 e a soma do 11º ao 20º termo é 1000. Calcule o primeiro termo e a razão. Então, olha só, a gente não sabe aqui os termos dessa PA, né? O que a gente sabe? Que a soma dos 10 primeiros termos é 400. Então, o nosso S10 é igual a 400, tá? E a gente sabe também que a soma do 11º ao 20º é 1000. Olha só, 11º, então o A11 até o A20, isso daqui dá 1000. Ao invés de escrever assim, A11 até o A20, a gente pode fazer o seguinte, ó. Essa soma do A11 até ao A20 é como se fosse a soma dos 20 primeiros termos, ou seja, o S20, menos a soma dos 10 primeiros termos, concordam? É como se eu pegasse todos até o 20 e tirasse todos até o 10. Então, é a soma dos 20 primeiros menos a soma dos 10 primeiros. Isso daqui é igual a 1000. Ok? Então, são essas duas informações que eu tenho, tá? Muito bem.
Vou usar primeiro essa informação aqui do S10, a soma dos 10 primeiros, tá? Deixa eu numerar aqui. Então, essa é a primeira informação, essa é a segunda informação. Então, vou usar a primeira aqui. Soma dos 10 primeiros termos. Qual que é a fórmula mesmo da soma dos n primeiros termos? A1 mais a n, que no caso vai ser a 10, vezes o número de termos, que é 10, dividido por 2, tá? A fórmula que a gente já usou aqui nos exercícios anteriores. Então, A1 mais a 10 vezes 10 dividido por 2. Essa soma a gente já sabe que é 400, então posso colocar aqui 400. Eu não sei quem é o A1, eu não sei quem é o A10. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Lembra da ideia de tentar deixar o mínimo de incógnitas que for possível, tá? Ao invés de deixar A1 e A10, vamos tentar dar um jeito de escrever isso de outra maneira. Como? O A10, vamos pensar no A10. O que é o A10? Usa a fórmula do termo geral. O A10 é o A1 mais 10 menos 1 vezes a razão, certo? Então, eu posso escrever o A10 como sendo A1 mais 9 vezes a razão. Beleza, vou trocar o A10 por A1 mais 9 vezes a razão. Tá, mas aí eu continuo com duas incógnitas. Tudo bem, eu continuo com duas incógnitas, mas vocês vão ver que isso vai me ajudar, tá? Então, aqui, troquei o A10 por A1 mais 9 vezes a razão. Esse 10 aqui eu posso simplificar com 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, aqui fica vezes 5. Posso passar esse 5 dividindo 400. Então, vai ficar 400 dividido por 5. A1 mais A1 é 2A1, mais 9 vezes a razão. 400 dividido por 5 é 80. Então, vou só inverter aqui, tá? 2A1 mais 9 vezes a razão é igual a 80. Tá, tenho o A1, tenho o R, tenho duas incógnitas em uma equação só. Não consigo sair daqui. Beleza, guarda essa informação, tá? Vamos a outra informação que a gente tem agora. 2. Bom, vamos lá. O que a gente sabe? S20 menos S10 é igual a 1000. O S10 a gente já sabe que é 400, né? Então, S20 menos 400 é igual a 1000. Passa para a direita esse 400, S20 é igual a 1400, ok? E aí, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui para o S10. O que é o S20? Deixa eu colocar aqui do lado. A soma dos 20 primeiros termos vai ser o A1 mais o A20 vezes 20 dividido por 2. E aí, faz a mesma coisa. O A20 eu posso escrever de outra maneira. O que é o A20? Ele é A1 mais 20 menos 1 vezes a razão. Então, o A20 é o A1 mais 19 vezes a razão, ok? Vou trocar ele ali. Então, aqui vai ficar A1 mais A1 mais 19R. Posso simplificar o 20 com o 2, vai ficar 10. Então, vezes 10, certo? O S20, a gente já sabe que é 1400. Posso trocar aqui. Aí, vai ficar 2A1 mais 19R. Esse 10 eu posso passar dividindo. Então, eu tenho que 2A1 mais 19R é igual a 140. Olha só, agora a gente tem duas equações que tem A1 e tem R, duas equações e duas incógnitas. A gente pode fazer um sisteminha aqui, beleza? Muito bem, então eu tenho aqui 2A1 mais 9R igual a 80, e eu tenho 2A1 mais 19R igual a 140, tá? Aqui a gente pode resolver da maneira que vocês acharem melhor, tá? É um sistema de equações. Eu vou isolar o A1 aqui na primeira equação, vou usar o método da substituição, tá? Poderia ser o método da adição também, tá ótimo para fazer aqui.
2A1 é igual a 80 menos 9R. E aí eu vou trocar aqui o 2A1 da equação de baixo por 80 menos 9R. Então, vai ficar 80 menos 9R mais 19R igual a 140. Vai ficar, então, 80 menos 9R mais 19R dá 10R igual a 140. Passo 80 para a direita. 10R igual a 140 menos 80. 10R igual a 60. 60 dividido por 10, 6. Pronto, descobri o R aqui. Posso voltar agora na equação de cima. 2A1 é igual a 80 menos 9 vezes 6. 2A1 é igual a 80 menos 54. 2A1 é igual a 26. 26 dividido por 2, 13. Muito bem. Então, olha só, o primeiro termo é 13 e a razão é 6. Vamos ver qual que é a alternativa. Primeiro termo igual a 13, razão igual a 6 é o E. Beleza? Muito bem. Então, olha só, a gente usou basicamente aqui a fórmula da soma dos N primeiros termos e a fórmula do termo geral. A gente só precisou saber aqui como que a gente poderia encaixar essas informações que a gente tinha, já que a gente não tinha tantas informações, né? A gente não sabia nada especificamente sobre os termos, então a gente só precisou manipular aqui para conseguir resolver. É isso, galera. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, que tenham conseguido acompanhar. Deixem seus comentários aí e não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Até o próximo vídeo.